Computador. Ok, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no nosso encontro, então, nosso primeiro de 6 encontros do Desformação em Yoga de 2024, né? Então, tem gente aqui de Desformação 2023, de outras desformações, tem gente repetente, né? Tem gente que está assistindo a aula 2 há 6 meses, e é isso mesmo, tá? Então, a nossa ideia é aqui, depois da apresentação de vocês, é essa pequena exposição do corpo sem órgãos. Eu não pretendo, nem os autores do conceito pretenderam esgotar, né? É, o que raios é o corpo sem órgãos, né? Então, não tem essa pretensão. A minha ideia é apresentar algumas coisinhas para quem está totalmente viajando nisso. Faz parte de um artigo uma subseção, né, de um livro maior chamado Antiédipo, tá? De Deleuze e Guattari. Às vezes a gente fala rápido, parece que é a mesma pessoa, mas não é, são duas pessoas, Deleuze e Guattari. Guattari é um aluno, né, de Lacan, todos absolutamente um nojo de pessoas, devem ter sido franceses, né, isso aqui, mas que nos trazem para a compreensão de muita coisa, né? O conceito do corpo sem órgãos, então, nasce do teatro, né? Não nasce da filosofia, é, do teatro de um ator chamado Artaud, que vai trazer isso no contexto da arte. E esses dois, né, um psicanalista, né, e um filósofo, vão trazer para o campo da filosofia e a gente tenta costurar isso com yoga, tá? Ainda é muito raro esse tipo de costura, né? Da filosofia da diferença ou da imanência, que age então de forma dialética no materialismo histórico. Materialismo histórico não é empirismo, certo? Não é o que você vê, sente, cheira e toca, isso é importante também colocar. Materialismo histórico é que age com o real. Por isso eles trazem para conversar Nietzsche, trazem para conversar Spinoza, Bergson, mas eu acho que mais a gente transita aqui é com o maluco do Nietzsche, né? Esse Dionísico e Deleuze e Guattari, conversando sobre o corpo sem órgãos. Eu acho importante esse conceito, porque hegemonicamente os yogis modernos, os yogis da modernidade, Vivekananda para cá, e todo mundo que fez curso de formação, fez um curso de formação pautado no pensamento moderno, que vai orbitar muito no desencantamento do mundo. Olha aí, Weber vindo aí com a gente com os dois pés no peito. E a ideia de que a ciência veio para organizar o caos dos primitivos, não é? Do pensamento selvagem, tá? Então, o início, para a gente compreender um pouco melhor, e é só abrir o microfone e me interromper, tá? É nós entendermos que há um tesão em nós, há um id, há uma pulsão, há um conatus, há uma vontade de potência, como diz Nietzsche, que nos é original. Acho que é um primeiro começo, né? Então há um desejo em mim que não é da falta. Vai parecer complicado, mas vai ficando tranquilo. O desejo da falta é esse que colocaram em você do Platão, né? Então você deseja porque algo lhe falta. E você nunca vai ser completado. Lembra aquela história? Olha como é interessante, né? Vocês conhecem, nós conhecemos todas as histórias, né? O mito da caverna, né? A questão na fala do banquete do Hermafrodita, né? Que Deus veio e cortou a gente em dois pedaços, está em busca da sua cara metade. Olha como isso é senso comum, não é? É agora que me pula isso na cabeça, né? Mas nada da filosofia da imanência nos é comum. É interessante isso, né? Desde tenridade, para a gente é absolutamente óbvio imaginar que existe uma alma que nos habita, não é? Que pilota esse corpo impuro a ser purificado, exorcizado dos seus demônios, dos seus desejos. Olha que interessante, não é? A filosofia da imanência, que não é uma construção moderna, né? Não é uma construção agora do Deleuze, né? Sei lá. Tá lá atrás, tá antes, nos pré-socráticos, tá ligado?
Portanto, tá também no yoga, né? Tá também no sul da Ásia, certo? Para quem gosta de mitos, né? Há um livro que eu acho que não está em português, mas se achar, manda o PDF para mim, que é que relaciona Dionísio com Nietzsche, Dionísio, bom, lá com Nietzsche, né? Dionísio com Shiva, né? Diz até que há uma migração, né? Shiva vai ser influência de Dionísio, depois Dionísio volta para lá. Alguns relatos de Alexandre o Grande, né? Quando chega na Índia, encontra na figura de Shiva, né? O que eles já conheciam na Grécia, de Dionísio. E por que eu estou falando disso, né? Bom, para quem viu a peça do Zé Celso que eu passei para vocês no grupo, já entende o que eu estou querendo dizer aqui. Qual o nome da referência? Qual, Davi? Qual a referência do. É que eu não estou com o chat Shiva, aberto aqui. Do Shiva quê? Dionísio. Shiva Ah, do Dionísio. Dionísio? Puta, eu não lembro o nome do cara, meu. Mas se você jogar Dionísios aí e Shiva, tu vai encontrar uma capinha, assim, tá? Tem a fotinha do Dionísio, assim, que faz essa relação. Então, por que eu estou trazendo essas duas figuras aqui, Dionísio e Shiva? Porque olha, eu falando de tradição, né? É a tradição shivaísta que mais nos aproxima do conceito de corpo sem órgãos. Fiz um rolê, mas fechei o primeiro ato, eu fechei. Então, nós nos afastamos dessa imagem, que olha que louco, né? Ele é o criador do yoga, né? O criador do yoga, então, Shiva, nos aproxima do conceito de corpo sem órgãos, desse desejo que não é produzido pela falta, mas é um desejo produtivo, é um desejo que produz e busca mais existência. Esse é o cerne do corpo sem órgãos, tá? Esse é o rolê do corpo sem órgãos. Porque há, então, e órgãos aqui é outra coisa que complica, né? Você acha que é um corpo sem fígado? É também isso, né? Mas não é tão metafórico assim, não é tão literal assim, né? Há um corpo não organizado, portanto, sem órgãos, que é anterior à produção dos nossos órgãos. Por que ele fala isso de órgão, Beto? Porque o fígado, os rins, o cérebro, que é um órgão, o dente é um órgão, tem funções bem específicas. Eles já nascem com as suas funcionalidades, para que serve para quem teve aula de fisiologia, então, né, nasce cada um com uma função bem específica. Estão interligados, estão interligados, mas o rim não vai ser fígado, né? Então, tá organizado. Fica com isso na cabeça primeiro, tá? Então, assim como há uma organização dos nossos órgãos que nos compõem, há também, vou avançar. Obrigadão, tá pronto. Ah, fica à vontade. Há também, como é bom e ter o Zoom, né? O Zoom nos permite fazer o desativação do bagulho de vocês. Cadê? Ó, aqui. Calem-se, classe. O sonho do professor da quinta série. Há, então, uma, uma produção de organização, vou avançar, que a nossa cultura, que a nossa sociedade nos impõe. Então aqui entra uma ambivalência. Há como Adrian ser Adrian, Juliana ser Juliana, eu ser eu mesmo, sem ser organizado pela cultura, impondo a sua lei? Não. Então não dá para o Jeff ser só um corpo sem órgãos. Ser só essa pulsão, esse desejo que produz em direção a mais vida. Há que ser inserido em nós signos. Há que ser inserido em nós significados para conseguirmos viver em comunidade. Então, de um lado, as máquinas desejantes, e de outro, nosso corpo sem órgãos. Um bebê, o bebê Alana, né? Antes da Alana, o bebê Alana era só um corpo sem órgãos. Nem a identificação com o próprio corpo dela, ela tinha. Ela achava que o corpo da mãe era ela mesma. Ela era tudo, era uma onipotência. Corpo sem órgãos. Pura potência. Aos poucos vai sendo inserido em Alana leis, né? Em geral, vem acompanhado de frustrações.
Então, de um lado, temos os nossos máquinas desejantes, são máquinas desejantes, você é construído para desejar algo. Aqui é, para nós que é do capitalismo, é bem claro isso, né? Você tem sede, mas deseja Coca-Cola, tá ligado? Você tem fome, mas deseja um McDonald's. Não sei, se as pessoas esclarecidas, vocês não só tomam kombucha. Então, precisamos agir no mundo da imanência para dar fluidez, concretude, está inserido numa sociedade. Vai devagarzinho, achou que ia ser fácil, não é fácil. Imagina para mim aqui, você está paradinho desse lado. Então, para nós sermos inseridos, e quando eu falo para você, fala aí, Amanda, como é que você faz? Você cria toda uma história sobre você mesmo. Guarda nisso, estou avançando, hein? Essa história que você conta sobre você mesmo é uma confluência de uma Amanda Campos desejante e os signos da sociedade onde ela está inserida. Pensemos então no corpo sem órgão como uma pura potência em desejar, desejar sem falta. Eu desejo por quê? Desejo como um poeta, deseja como uma dançarina, deseja como um escritor, deseja como um pintor, deseja porque é um tesão produzir. Você não conseguiria ser de outro modo. Mas há pessoas, Beto, que negam esse desejo para se conformar. Opa! Opa! Você pegou? Você pegou? E quanto mais nós nos ajustamos às leis da cultura, das instituições, da escola, do hospital, do manicômio, certo? Da empresa, da Ambev, não é assim que você fala? Tem que vestir a camisa da empresa? E fora essa aberração de ser empreendedor de si mesmo. Você veste a camisa de você mesmo. Mas você deixa esse desejo por mais vida falar, menos, na verdade, para deixar falar a organização social. Mas dá para viver sem estar organizado socialmente? Não. Esquizofrênico de hospital. Então, se eu pulsar só pro meu desejo, o que acontece? Ou você é preso, né? Não, só tem essa solução, eu ia falar preso, cadeia, né? Ou você vai para uma instituição manicomial, não sei falar essa palavra. Ou para um presídio. Então, Beto, eu preciso estar inserido com as leis, com os signos da cultura para eu ser eu mesmo? Sim, sim. Ser inserido, ser marcado pela terra, como os povos originários, marcados pela terra, como os povos originários. Ou marcado pelo déspota, como sociedades que são imperialistas. Tô avançando, né, tiozão? Isso aí é antitético. Ou ser marcado pelo, como nós. Nós somos marcados pelo quê, Beto? Pelo capital. Nós somos organizados a desejar o acúmulo e a troca de capital. Não necessariamente é dinheiro, né? Mas você está com os seus desejos direcionados para o capital. O yoga era assim, Beto? Não, não. O yoga conheceu esse corpo capitalista ontem, né? Porque ele vivia entre uma organização social selvagem, né? Ou originária, marcado pela terra, porque tu acha que é Tantra da Caxemira, né? Por que não é Tantra de Varanasi? Porque é um Tantra construído, originário, naquela topografia, naquela cartografia. Por isso a gente diz que o corpo de Carol Drigo está organizado pela cultura dela, foi inserida, mas de alguma forma ela não quer fazer parte dessa comunidade. E olha que louco, né? A imensa maioria dos yogis do Brasil vão buscar essa identidade no sul da Ásia. Do que você tem tanto medo, não é? De quais signos você está tendo medo? Você não se pensa nem latino-americano. Você está entendendo para onde eu estou indo? Então, o seu corpo, sem órgãos, desejante, está sempre pedindo passagem. Sempre. Mas tudo que eu desejo pode? Não, tem desejo que você pode, tem desejo que pode, tem desejo que não pode. E o que não pode?
É reprimido, mas ele volta. Precisamos então construir, ao longo da nossa vida, que não para, uma maquinaria desejante para gozar. Tesuda. Caso contrário, esse teu desejo vai ser capturado pelo Estado, pela instituição, pela igreja, pelo yoga, para gozar o que eles inseriram em você de signo. É, eu tô tentando, hein? Eu tô tentando. Então, Beto, deixa eu ver se eu entendi. Se eu sou um astangueiro, 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 veste a camisa do Astanga, certo? Veste a camisa do Astanga. E eu não fazer a série um do Astanga às 4:30 da manhã, todo dia, como eu me sinto? Em culpa. Vai devagarzinho, eu acho que eu tô avançando, hein? Eu tô avançando. Se você tem um corpo construído pelo Iyengar, o que te causa gozo, desejo? Essa é uma pergunta interessante. Um corpo todo esticado, né? Tô sendo superficial, mas tô só para tu pegar rolê. Então, cada instituição de yoga, Beto, pode inserir e vai inserir em mim signos que direcionam, criam estrias, córregos, para onde meu desejo vai ser canalizado. Puta, se chegou aí, eu tô feliz pra caralho. Eu dou sempre o exemplo do Pedrinho, certo? Pedrinho, no primeiro dia da escola, lá no prezinho, que nem tem mais prezinho, agora é primeiro ano, né? Chega na classe e põe o pipi pra fora. Porque os signos da sociedade não foram inseridos nele corretamente ainda. Tá ligado o que eu tô falando? Vem comigo. Ele sentiu o desejo de expor essa parte do corpo dele e ele expõe. Sem culpa. Quem se sente envergonhado é a professora, a tia Inês. Tá me acompanhando, né? Mas é claro que a Mariazinha, os coleguinhas que já foram e já estão melhor ajustados aos signos daquela cultura, vão rapidamente caçoar dele. Caçoar é a palavra de velho, né? Vão zoar ele, o Pedrinho. Ué, você expôs esse pedaço da carne aqui na sala de aula. É proibido isso. Você não sabe disso? Seu selvagem. Ah, selvagem. Pedrinho se constrange, se retrai. Ah, é tudo corpo, né, Beto? É tudo corpo. Se não é corpo, é o quê? Se a mente e todas as ideias e pensamentos é só uma ideia do corpo, se contrai, se reage. Pô, Beto, mas o yoga não é para soltar? É para soltar. Mas se você não se você for ó, que segue Patanjali e não praticar o Ahimsa, vai se sentir como o Pedrinho colocando o pipi para fora. Puta que pariu, foi genial o que eu falei agora, hein? Você sente em culpa. Os signos culturais foram inseridos de forma dominante e se você não obedece, você está errado, né? A grande lei. Então, construíram no corpo de Amanda uma maquinaria desejante. De todos nós, não tem como você fugir disso. Dá para mudar isso, Beto? Opa, é o nosso rolê. Dá para se fluir, né, de forma mutante nossa maquinaria desejante? Daí que vem o nome nômade. Ao contrário do sedentário. Porra, tô feliz, hein? Não são 11 horas ainda. Já cheguei no sedentário e no nômade. O nômade, então, é aquele ciente dos códigos da cultura. Ele não é alguém paranoico e nem um neurótico mórbido. Ele sabe disso. O neurótico é aquele que sente culpa, né? O Pedrinho está sendo neurotizado pela classe. Ele sai de lá com culpa. Mas se ele fosse um herê, né, de uma comunidade hoje, 2024, sei lá, isolada, ele não entenderia os coleguinhas de shorts. Cada comunidade, signos diferentes que inserem neste corpo
construindo uma maquinaria específica para desejar. A pergunta interessante aqui agora é você compreender como a tua máquina desejante foi construída. É isso. Ah, eu quero entender como que a máquina desejante dos meus alunos foram. Puta, toma conta do seu corpo, né? Como diz o Daime, segura aí o teu aparelho, né? Segura, toma conta de você que já tá bom demais. Deixe eles perceberem isso. Então, Beto, quando eu coloco uma manta de mendigo dobrada no meio só, para a pessoa deitar e fazer uma abertura do chakra, sei lá, qualquer outra linguagem, gramática que você utilizar, e a pessoa sente que tem faca, é muito aberto, até uma manta de mendigo de 2 centímetros no peito. Por quê? Olha só que interessante, não é? Olha só que interessante, a maquinaria desejante dele está absolutamente contraída ali. Tem um monte de coisa ali de culpa. Tá me acompanhando, não? Tô tentando ser prático. Então, no encontro compositivo de dois ou mais máquinas desejantes, podemos gozar. Caso contrário, bruxamos, nos decompomos. Nem todo encontro dá certo. Por quê? Porque cada um de nós aqui se virou com o que a família, papai, mamãe, titia, a escola, a empresa, hospital, está inserindo em você agora signos de como você deve desejar e gozar. Volto a repetir, para ficar bem claro, né? A comunidade LGBTQIA+, e tem várias outras letras que eu também ainda não sei mais. Faz tempo que eu tô longe da minha filha, ela que me atualiza disso. Eram corpos proibidos de desejar e de gozar, certo? Gozavam escondidas, certo? Que foram mudando os signos da sociedade onde viviam para possibilitar novos encontros. Desses novos encontros, lutar politicamente para poder construir, permitir que outras máquinas desejantes possam atuar no campo social. Não tem nada fácil aqui, não. Vamos ler uma passagem do Deleuze e Guattari. Para quem é nerd, página 11, pelo menos da minha edição. Isso funciona em toda parte, às vezes sem parar, outras vezes descontinuamente. Isso respira, isso aquece, isso come, isso caga, isso fode. Mas que erro ter dito isso? Há tão somente máquinas em toda parte, e sem qualquer metáfora. Máquinas de máquinas com os seus acoplamentos, suas conexões. Uma máquina órgão é conectada a uma máquina fonte. Se emite um fluxo que a outra corta. Agora ele dá um exemplo. O seio é uma máquina de produzir leite. E a boca, uma máquina acoplada a ela. A boca do anoréxico, hesita entre uma máquina de comer, uma máquina anal, uma máquina de falar, uma máquina de respirar. Crise de asma. É assim que todos somos, então, bricoleiros, né? Que fazem bricolagem. É diferente de alguém que sincretiza. Sincretiza significa eu pego A, B e C e produzo um D, uma outra coisa, né? Eu pego catolicismo popular com o xamanismo peruano junto e formo o Santo Daime. Sincrético. O bricolê é uma colcha de retalhos. É o cristianismo popular, é o xamanismo peruano na floresta amazônica e é espiritismo kardecista, sei lá, é tudo junto acontecendo. É antropofágico. É que Deleuze e Guattari são franceses. Se fossem brasileiros, Oswald de Andrade estaria aqui ao lado de Arthur. Ah, eu não sei quem é. Eu só respiro, né? Você não sabe quem é Oswald de Andrade, fudeu. Cada um com as suas pequenas máquinas. Uma máquina órgão para uma máquina energia, sempre fluxos e cortes.
Vai para cima do seu tapete de yoga. O que você está fazendo ali, além de buscar conexões, acoplamentos, cortes, junções e disjunções? Mula Bandha é um corte, tá ligado? E aí eu solto todo o ar pela boca. Eu tô abrindo, né? Eu tô abrindo. Tô fazendo uma conexão. E aí eu sugo meu abdômen sem ar em Uddiyana Bandha. Faço mais um corte, né? Mas é um corte, olha que louco, né? Que no signo, na simbologia do yoga, sobretudo Hatha Yoga, é para eu conseguir acender uma serpente, perfurar o chakra até o topo da cabeça. Gente, isso não é metáfora. Dá uma respiradinha. Eu sei que essa parte é difícil. Isso não é metáfora. Isso é uma linguagem. Aí, tiozão, aí vem Lacan, outro nojento. Há uma linguagem aqui. Há uma linguagem. Em geral, o moderno do yoga produziu novos mitos e produziu uma nova linguagem acoplada com a ciência, né? Glândulas são chakras, né? Para vocês. Não é que é o chakra não é que é a glândula da fisiologia, é um novo mito. Vai devagarzinho para quem não está claro ainda. Vocês têm uma aula disso na transformação. Você quer, por exemplo, o estresse. O estresse na biologia não tem nenhum valor moral. Qualquer um que fez meio ano de fisiologia na Faculdade de Educação Física de Santos, que era um lixo. O nome é FEFES, o apelido é Fezes. Olha que desgraça onde eu me formei. Sabe que o estresse não tem conotação moral. O estresse, na verdade, na grande maioria das vezes, ele é altamente benéfico para a nossa existência. Mas vem comigo agora, para esse micro-universo, essa sociedade yógica moderna, o estresse é um demônio a ser combatido. Você quer ofender algum amigo, amiga sua? Você fala, você não faz meditação, você não faz yoga, tá mais estressado. Ganhou uma conotação moral. É uma transformação. O yoga parece que hoje nós rezamos, não estou sendo irônico, não mais para Shiva, Ganesha, Vishnu, mas por um grande Deus da calma. Alguém que assiste a apresentação de Adrian cantando mantras com uma guitarra distorcida no palco do Festival de Yoga de Salvador, fala assim: What the fuck? O maluco tá com uma guitarra distorcida na pedaleira, rolando um mantra. Porque a gente associa o yoga com a calmaria e a tranquilidade. Não que ouvir um mantra com uma guitarra, uma pegada punk rock, leve você obrigatoriamente a ficar violento. Mas você entende os signos? Estou me esforçando, hein? Eu estou me esforçando. Então, uma máquina desejante yógica inserida no teu corpo, que faz você se sentir culpado por não ter ido à Índia, por não saber falar sânscrito tão bem, porque o mantra não funciona, né? Se você não fala língua no céu da boca, usa trema, dá risada de nervoso. Você entende o que eu tô falando. No Paraty Yoga Festival, não tinha professor de yoga nas mesinhas amarelas de plástico tomando uma breja. Por mais que desejassem, mas é proibido. Onde já se viu. Então, o seio é uma máquina que produz leite, a boca, uma máquina acoplada a ela. Há um corpo, então, em você, desejante, pedindo passagem por novos acoplamentos e novos e outros cortes. Se não é isso o yoga, o que nós estamos fazendo? Estamos produzindo o mesmo corpo yógico para todos os corpos que fazem parte da comunidade yógica sentir e falar e se comunicar
igual. E aí, quando entra uma ruptura, é o próprio demônio a ser exorcizado. Eu não misturo as minhas egrégoras. Tá me acompanhando, não? Então, identidade e sujeito é uma fantasia. Amanda Faria, como uma identidade de Amanda, ela sujeita, ela sujeitada às leis, é uma fantasia. Necessária, mas é uma fantasia. James Hillman vai chamar isso aí de ficções que curam. Acho irado o nome do livro dele. São ficções que curam. Mas é um engodo, sobretudo quando deliramos constâncias. Quando nós deliramos que Carol Drigo é Carol Drigo, porque a priori esse corpo já existia. Esse eu. E aí há uma desconexão, né? Há um eu e há um corpo. Esse corpo está sempre em falta. Eu tenho que desprezar ele, porque há algo em mim que é a priori. Isso é um delírio. Qual o grande perigo para Deleuze e Guattari, na verdade para Artaud, que eles nos alertam tanto? É sobre a máquina de guerra, a máquina desejante paranoica. Então vamos lá. Cada um de nós é uma máquina desejante, que é o que tenta dar fluidez, caminho para o nosso corpo sem órgão, porque sem essa máquina você não conseguiria viver em sociedade. Então você está inserido numa sociedade, há signos, há leis que você precisa seguir. É isso. Ah, eu quero mudar. Dá para mudar. Comunidade LGBT, dá para mudar. O yoga veio para cá e mudou. Mais ou menos, né? Parece mais um cristianismo, né? Mas tem. Só que para isso você precisa se juntar, se acoplar com outros corpos desejantes, desejando o que você deseja. A vida em comunidade. Vida quilombola. Ou o retardado do último presidente. Todos os indígenas e quilombolas querem ser como nós, não é? Civilizados. O que é a máquina desejante paranoica? Ela te organiza a desejar a mesma coisa. Em geral, ela está ligada a um déspota, a um tirano, a um líder carismático que se acha que é iluminado e conheceu a verdade. Tá me acompanhando, não? Então aqui nós devemos criar repulsa, porque elas, essas máquinas desejantes paranoicas, elas têm como função repetir, repetir, repetir e não se diferenciar, buscando gozar sempre do mesmo modo. Como se, porque deu certo uma vez, ou fantasiaram que deu certo, e nos fizeram crer nisso, transformou em tabu desejos proibidos. Eu não sei nem como vocês estão anotando isso que eu estou falando, mas tem aqui tenho um bloco de notas aqui para vocês depois. Então, Beto, basicamente o que está falando é que o yoga como um aliado e não como uma máquina desejante paranoica nos abre, nos possibilita ter o potencial de abrir comportas e acoplamentos novos para que desejos antes reprimidos possam encontrar vazão. É isso. Por quê? Porque, para quem agora tem que assistir o Celso, o Zé Celso. Porque os rituais antropofágicos, orgiásticos de Dionísio e Shiva, quando são reprimidos, eles bloqueiam, diminuem, cancelam toda a fluidez de desejos antes que eram extravasados nos cerimoniais, nos sacrifícios. Tá pegando, não? Pense no carnaval. Acho que eu falei isso no outro encontro, né? O carnaval são X dias onde você pode extravasar tudo, não é? Então você dá vazão a desejos proibidos
Porque é permitido socialmente aquilo lá. Se eu cancelo o carnaval, cancelo o carnaval, aqueles desejos reprimidos que achavam uma vez por ano meios de dar vazão, não dão. Paranoia. Então eu proponho aqui, na verdade, eu proponho, Shiva, né, que se associa a Dionísio, o yoga como esse mecanismo, entre aspas, com muitas aspas, uma espécie de um carnaval. Caralho, eu fui bom nisso aí, eu não pensei nisso, mas foi bom agora. Quem quiser mais negócio de carnaval, Roberto da Mata. Um lugar, um espaço ritual onde é permitido, Beto, eu extravasar alguns desejos meus, alguns gozos meus proibidos pela lei. Opa, mas não fica muito louco isso, Beto? Se não ficar louco no tapete, você que vai enlouquecer. Máquina desejante paranoica. Ah, como que eu faço isso? Sei, né? Como que você faz isso. Se eu disser como você faz isso, você vai entrar na minha paranoia, né? E não é louco como quantas pessoas acreditam saber fazer isso? Olha quantos líderes acreditam realmente como Amanda Campos deve direcionar o seu tesão. E não é por coincidência que Shiva é o deus criador do yoga, não é? Não é o padroeiro, é ele. E olha que louco, né? Na modernidade, os cultos a Shiva se arrefeceram, diminuíram, foram proibidos. Sobretudo o Hatha Yoga, né? Que os natas se entendem, tradição dos natas, né? Que criam o Hatha Yoga. Eles se pergunta para qualquer nata, eles se acham a própria ligação direta com Shiva. Ah, eles deliram. Você também. Não é essa a questão. Todos nós temos uma ficção que cura. A questão é que nós proibimos que a própria divindade responsável pelo yoga atue no sua prática. E aí faz o quê? Esse teu desejo que está no teu corpo sem órgãos vai pedir passagem de alguma forma. Se ela não consegue extravasar, você pode direcionar, projetar, direcionar isso para quem? Para o déspota, né? É o que mais acontece. Bozo, bozo, bozo. E começa a comunicar com o chapéuzinho de alumínio com ET. Queimando o pneu, rezando para que pneu queimado, pendurando num caminhão. Tá, tô acompanhando isso, eu não tô brincando com isso. Tá entendendo? Nós vimos isso ontem. Teu desejo, que não consegue abrir, porque a sociedade vai se tornando mais e mais e mais sedentária dos desejos, vai criando mais estrias e diminuindo os caminhos e os meios para isso acontecer. Você projeta isso para um déspota, né? Para um deus. Até os Hare Krishna, super conservadores. Já viram eles dançando? Já viram eles dançando, não? Dá uma pirada. E é uma boa pirada, porque se eles não piram ali na dança, para onde eles canalizariam isso? Ah, mas e nós, Beto? Você canaliza para o capitalismo. Nem não viaja muito, tá? Toda a sua organização é como encontrar um nicho no mercado. Não viaja. Não viaja. Não viaja. É buscar a sua identidade de autoridade na mídia social. Todo o seu corpo, o meu, é organizado, sobretudo com o crescimento neoliberal, para o capital. É um corpo sem órgãos, então, capitalista. Um corpo direcionado para o capitalismo. Então, o medo dos sedentários é que a ordem que eles fantasiam universais seja destruído pela loucura dos nômades, instaurando o mal, destruindo a lei que eles tanto conservam e rezam. Yamas e niyamas é uma espécie de 10 mandamentos. Mas a vida flui pelos corpos independente deles. Estão sempre em relação, portanto, em movimento nômade desejante, mesmo sedentário sendo a maioria, que mete yoga, já está no Festival de Paraty, o yoga africano, é,
Rastafari Yoga, Acro Yoga, restaurativa, yoga marginal, tá tudo acontecendo. A Umbanda tem. Essa é a ambivalência. Não há como ser, estou tentando resumir aqui, um corpo sem órgãos exclusivamente, porque a sua identidade surge na inserção da lei social. É ela que vai direcionar. Seríamos então despossuídos de uma identidade, linguagem, seríamos seres antissociais. Papai e mamãe se esforçam muito para isso. Algo que é dificílimo, te passo, Elisa, estabelecer novos acoplamentos e disjunções para seguir desejando sem falta, mas em produção. Então, toda a socialização e formação do eu, que anda em conjunto, são inseparáveis. Exige acoplamentos, conexões, junções que nos delimitam. Mas o corpo sem órgãos, este não organizado, busca reexistir, né? Não de resistir, mas de reexistir, para não ser todo organizado, todo travado, todo fechado. É o que vocês fazem na prática de Hatha Yoga, não é? Liberar esse corpo para poder sentir e desejar outras coisas. Mas o que que é foda? Que depois de uma hora e meia de aula nas mãos de vocês, vocês voltam a interpretar tudo. Cara, você dá meia hora de um pranayama muito foda. Eu vou te passar, Elisa. Muito foda. O cara se desorganiza todo. Sente o que ele nunca sentiu desejar. Na volta você fala, foi samadhi sem semente. Tá aqui, ó, Patanjali falou. Você tá entendendo? Você, você gasta uma hora e meia, dá tudo certo. O yoga dá certo, ele funciona. Mas no final você desatenta, ou você desatento, volta a organizá-lo à luz do Vedanta, à luz de Patanjali. Você não tem ele como aliado, você tem ele como a lei. Elisa, por favor. Oi, gente. Cara, é, fiquei viajando aqui em vários exemplos, né? Porque temos vários. Mas me veio um que é muito bom, que é sobre o Vogue Dance. Que Vogue Dance, o muito Vogue, bom. o Vogue nasceu numa época muito difícil para as pessoas trans ou gays nos Estados Unidos. E essas pessoas eram expulsas de casa, né? Porque muito cristianismo dentro de casa e muita gente era expulsa. E nesse processo, as pessoas ficavam em situação de rua e começou a nascer as houses, uma rota de fuga, né? E essas houses tinham eventos para arrecadar grana e começou a rolar shows onde essas pessoas que estavam ali abrigadas, né, acolhidas nas houses, elas poderiam estar se apresentando com uma dança, assim. E uma das primeiras danças, dos primeiros formatos do Vogue Dance era soldado, era um formato militar, porque muita gente queria ser sargento, queria estar ocupando esse lugar, mas eram gays, homens gays, que não podiam ocupar esse espaço, né? Então, eles usavam esse lugar da apresentação de se vestir de soldado e dançar como soldado, assim, uma coisa meio quadradona, uma dança mais quadrada, né? A Kika deve conhecer também, é, para trabalhar essa coisa, assim, né? E daí eu fiquei viajando, Beto, numa ideia de que eu tô com uma pessoa, conheço uma pessoa próxima que não está conseguindo lidar com a ideia de não ocupar certo lugar social mais, que ela ocupava antigamente, e que já não há mais como ocupar. E ela entra em paranoia muito fácil, assim, eu vejo ela entrando em várias demandas estranhas, confusões, criando confusão nos ambientes que ela tá, porque ela não consegue mais estar ocupando esse lugar que é do corpo antigo, do organismo antigo dela, assim. E eu fiquei reflexiva, né? Tipo, como que essa pessoa vai trabalhar
essa demanda interna, essa frustração, essa coisa de um lugar que ela não pode mais ocupar na sociedade. Isso é muito doido, né? Porque tem algumas repressões a gente consegue citar com mais facilidade, né? Tipo o carnaval, mas tem outras que é de ocupar um lugar social mesmo, que tu não pode ocupar. Às vezes não é tipo, ai, despirocar e meter o louco. Às vezes é tu ser, sei lá, ser um sargento mesmo, sabe? Ser um policial. Então, às vezes a pessoa quer isso e ela não consegue. Então, o tapetinho de yoga, ali só se movimentando, talvez não seja o suficiente, né? Para ela conseguir exaltar. Ela precisa de um teatro, ela precisa de algum acolhimento, de alguma outra coisa que vai fazer essa volta. Então, fiquei pensando sobre isso, né? Porque às vezes a gente fica muito na ideia das repressões da carne, né? Mas existem outras repressões, né? Que a gente não está podendo. Enfim, como que a gente vai trabalhar isso, né? O teatro eu acho que é um lugar bem interessante, mas ainda assim, para muita gente acaba sendo bem difícil. Enfim, queria trazer essa questão, assim, para a gente também refletir junto. Muito bom, Elisa. Sim, 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 sim. Eu tenho que trazer exemplos aqui para o yoga, porque é o que vocês encontram. Eu penso em yoga como uma clínica, tá ligado? A galera chega com uma demanda para vocês, né, na clínica, né? Eu vejo yoga como clínica, né? Não como uma atividade física, por mais que tenha também, mas eu penso como realmente pessoas doentes chegam para vocês, não é? E é louco, né? Porque às vezes nós estamos doentes, né? E aí fica um louco com ele, né? Um doido com outro doido, né? Então. Por isso é importantíssimo não estar sozinho nisso, né? O yoga como um aliado mesmo, e não como um caminho, né? Diga, Kika, por favor. Estou pensando, oi pessoal, bom dia, muito legal estar com vocês. Estou pensando no que a Elisa falou e no que a gente viu na quarta-feira, né? E o exemplo lá da, da gira, que se não é no teatro, vai ser num culto, vai ser. Mas vai ter que acontecer, né? E aí eu entendi também esse lance do. Entendi, né? Estou digerindo esse lance de não estar sozinho. E aí, não só a comunidade, mas também com todos esses mundos existentes. Calma aí, colhe. A paranoia nasce de um desejo despótico. Estou ainda na fala da Elisa, e você pode me interromper a todo momento, Kika. É, é que o paranoico é aquele, vem comigo, essa parte é massa. O paranoico é aquele que está desanimado de si mesmo. O si mesmo, né? O si. O cara tá cansado do eu que foi construído socialmente. Tá acompanhando, não? O corpo, eu, está desanimado, sem ânima, porque não deseja. Então ele passa a projetar, porque o desejo, o corpo sem ânima ainda tá no corpo no paranoico. Só que como ele tá cansado de si mesmo e não vê saída alternativa, o que que ele faz? Ele projeta num outro que o possa animá-lo. Ele se apaixona pelo paranoico despótico. Então, todo aquele que pertence, então, Beto, a uma seita, né? Essa é a psicologia das massas, isso, né? Isso aí é Reich. É, que que faz parte de uma seita que faz a vida de 90% dos sedentários que a gente conta no yoga, né? É porque ele está desanimado do próprio si mesmo dele, do próprio corpo. Então ele passa a projetar no outro que ele anseia que o anime. Não sou eu que falo, é a tradição que fala por mim. Não sou eu, o si mesmo, o meu corpo que deseja. É a tradição que me faz desejar. Tá me acompanhando isso, não? Isso é triste isso. É triste isso. Por isso eu sempre falo que a gente não quer aniquilar, né? Produzir retórica de aniquilar o sedentário, esse paranoico desejante do outro que o reanime, né? Há uma compaixão ali, tá ligado?
Só que ele não consegue ver no nômade, nesse shivaísta, nossa brincadeira aqui, né? Poder expressar do jeito que ele quiser o yoga. Porque é um desejo dele, mas tô bem pra caralho nisso agora, hein? Mas tá reprimido nele por uma lei. A lei do Vedanta, a lei do Patanjali, várias leis, a lei do Tantra também. Tem tântrico que era sedentário, caralho. Olha que viagem, né? E ele não consegue essa passagem. E ele vai dizer, como assim Adrian pode tocar um mantra com uma guitarra distorcida? Como assim? Porque no fundo, inconsciente, o que ele quer também é poder não tocar guitarra, mas poder abrir a linha de fuga para o desejo dele. Mas não pode. Porque a lei, o signo está forte nele. E aí o que ele faz? Ele busca aniquilar o que é diferente dele, claro, né? Eu não posso ser como ele. Eu não vou deixar ele viver sozinho assim. Eu não vou dar essa ação para a vida. Em vez de tentar se modificar, porque não consegue ver outra forma de existir. Não há um outro yoga. Um outro yoga é um erro. Um yoga sem uma estética sua asiática? Como assim? Como assim? Porque no fundo há um desejo dele por se livrar daquilo. Mas não pode, a lei é mais forte. Então ele imagina, delira que o seu eu, si mesmo, Atman, Purusha, com P minúsculo, né? Advém de fora. De um Deus, de espíritos, demônios, santos, anjo, alma, ou a representação humana dele, Prembaba, Jonas, Glória. Estou falando que eles são assim, mas as pessoas projetam neles. Satyananda, sei lá. Eu fui de Kuvalayana. Você acha que eu fui fazer? Eu falei diversas vezes. Mestrado, doutorado, pós-doc, por quê? Porque, porra, além da minha tradição, dizia que o meu Swami era o pai do yoga científico, é o nome que ele se dá, pai do yoga científico. Eu fui seguir esse desejo, né? Só que eu saí da biologia, né? Eu saí da biologia e encontrei Marx. Encontrei o seu Carlos. Eu entendi meu delírio. Então, como romper essa paranoia? Ela precisa passar obrigatoriamente para voltar a acreditar no corpo. Caralho. No seu corpo, sem órgãos. Esse desejo, esse tesão não organizado, esse mistério que faz você desejar sem medo do mal e sem esperança do bem. Aí o livro do Nietzsche, né? Além do bem e do mal. Fui bom nisso, né? Mas isso eu escrevi. Então, viver no desejo não como falta, mas como produção inconsciente. Do quê, Beto? De si mesmo, Katsu. Mas aí eu vou abandonar a lei da sociedade? Não, porque aí você vai preso, né? Eles vão te prender, esquizofrenia de hospital. Então, como? Seja bem-vindo ao mundo. Sei lá, brother. Sei lá, por isso que o nome do livro, o segundo livro de Deleuze e Guattari chama Mil Platôs, porque são mil platôs, são vários estados da realidade. O foda aqui do yoga, né? Fala, não, nada a ver Patanjali, é patriarcal, mas eu vou me devotar ao Tantra. Você tá entendendo? Você muda de máquina desejante, paranoica. Você só muda. Ah, mas aí, Beto, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Isso é pagode dos anos 80. Olha o que tá me perguntando. O que que eu vou fazer quando estiver livre, Beto? Porque a pergunta é essa, né? Um dia dentro do yoga me perguntou isso também. A moça que estava lá no Paraty Yoga Festival, mediando a mesa, né? Era ela que me perguntou por e-mail isso. Jussara, com dois S. Você destrói tudo no yoga e você não coloca nada no lugar. Eu não vou colocar nada no lugar, né? Porque se yoga deseja liberdade, você está liberto, vai colocar o que no lugar? Uma nova lei? É porque o corpo delirante, esse paranoico, tá frio aí, Elizabeth. Ele não consegue viver sem uma lei que canaliza o desejo dele. Não sou eu que falo, é a tradição que fala por mim. Fecha aspas. É autoexplicativo. Eu não posso desejar, é a tradição que deseja por mim. É uma contradição, né?
que esse yoga visa a liberdade, integração, blá blá blá. A integração é a integração com a tradição, né? Que é uma lei que te impõe signos e uma gramática única. Dá para continuar, mas eu vou abrir aqui primeiro. Acabei o ato 1, que eu tinha me proposto. Eu coloquei, porque eu sou nerd, 4, mas não vou chegar no 4, nem fudendo. Faz pergunta. Isso porque nem era uma aula, era só um bate-papo, Eu né? Que você tô ia dar aqui uma abrindo para vocês. Vocês não introdução. falam? Como é que eu vou ficar no silêncio? Eu não consigo ficar no silêncio. Só pegando o gancho que a Elisa falou desse negócio do corpo, fiquei viajando aqui, né? Porque eu também tive várias transformações e ela falou dessa coisa de você não ter mais aquela posição social que você tinha antes. Aham. E é muito louco isso, porque eu tive a transição do corpo executiva para o corpo mãe. Então aí foi muito tranquilo, porque eu tinha esse desejo de ser corpo mãe, mas a partir do momento que a minha filha ficou mais independente, que ela foi crescendo, eu me perdi no rolê, porque eu falei, e agora? Eu sou o quê? E aí a reconstrução disso dentro de várias óticas da forma do professor, do instrutor de yoga, para a professora que não é bem yoga, mas é yoga, para a empresária que está tentando empreender alguma coisa para poder também ter um fundo, porque você não vive de renda a vida toda. Mas então, assim, como que isso é assim normal de todo ser, né? A gente passar por esses momentos e reconstruções e que como transcendente não acha isso corpo, né? A gente não é corpo, a gente habita um corpo, a gente é outra coisa. E quando a gente traz isso para o corpo, como isso fica muito mais palpável, fica muito mais concreto, mas é muito mais fácil acreditar na tradição cristã de que a gente é uma coisa que a gente não consegue ver do que no que a gente está vivendo todo dia, né? Só para dar uma Não é, encerrada Anne. como uma mente normal. E por que que a gente acha mais fácil isso? É uma pergunta interessantíssima da tua fala, dentre outras coisas, né? Por que você acha mais fácil isso, não é? É porque há uma máquina desejante construída em você, que está em paranoia, delirando, numa única forma de... Porque realmente, se você tiver uma única forma de viver, é mais fácil, né? O caminho é de Jesus. Porra, 10 mandamentos, pá, tem o livro 1, mas ninguém lê, só lê o livro 2, né? Que é o Novo Testamento, e ali vai, né? Porque não é possível que o Deus do Primeiro Testamento seja o mesmo do Segundo Testamento, né? Então você vai entender. Aí você cai na real que Jesus não escreveu nada, né? Que escreveram. Agora, se existem infinitas formas de viver, portanto, infinitos corpos desejantes, qual é o certo, né? Não tem, né? Ou a saída que preguiçosa. Não, todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Essa é a saída preguiçosa, né? É a filosofia, a super filosofia. Não, não. Segue qualquer um aí. Tudo vai para o mesmo lugar. Não vai para o mesmo lugar. O jainismo não vai para o mesmo lugar que o cristianismo, né? O budismo não vai para o mesmo lugar que o protestantismo. Não vai para o mesmo lugar. O que nós estamos aqui evocando, né, é, de novo, Shiva, na sua mítica, próxima a Dionísio. A de abrir teu corpo para novas e infinitas possibilidades. Mas depois você volta, né? Para o si mesmo Anne e tenta se acoplar do jeito que dá. É que o corpo empresária e o corpo mãe, Anne, é permitido na nossa sociedade. É que o corpo mãe tem um prazo para ser corpo mãe. Depois tem que voltar para o corpo produtivo de capital. Né? O que acontece é que você não pirou, né? Pirou assim, falou, opa, existem outras coisas, né? E eu não quero voltar para aquele corpo do capital. E aí você fica no limbo. E no limbo, numa sociedade capitalista, um corpo antiprodutivo, aqui não. Aqui um corpo antiprodutivo, eu vou inserir em você a culpa. Eu nasci em São Vicente, né? Eu te passo Já que está inserida essa culpa até há muito tempo, desde há muito tempo. Papai e sempre. mamãe inseriu para você, né? Papai e mamãe, vai ter que passar de ano.
Eu descanso estudando, né? Aquela coisa. E ainda sente culpada que você não acabou os cursos. Você fala pra mim todo encontro do WhatsApp, você fala a mesma coisa. E aqui você repetiu de novo. Olha quanta culpa tu carrega. Eu não acabei o curso. Eu coloquei o curso em vitalício por você, Anne. Brincadeira, Anne. Mas é justamente pra você não ter esse medo, né? De não, ai, não vou conseguir, né? Kika, por favor. Tá ruim o microfone? Consegue ouvir? Tá. Dá pra ouvir sim, dá pra ouvir. Não, lem- lembrando do filme também, né? The Voice que você colocou, que tá, eles têm a liberdade, eles fazem as coisas, mas tem a hora da discussão, a galera tá lá discutindo para salário, se vai ou não fazer a apresentação. Então tem a vida real, né, batendo lá também, mas de que maneira isso vai ser resolvido, né? Então eu achei essa parte do filme sensacional, porque estava lá encantada como artista, né? Falando, caralho, meu Deus, é isso. Peraí, não, tem a vida real, e aí? Mas como isso vai ser feito, né? E legal ter filmado e mostrado. E eles falam, tá filmando para mostrar como é isso aí. Né? Achei fantástico, muito bom. E aí, Kika, assim, e só tem a vida real, né, Kika? Não tem outra vida. Só tem essa. Não tem a vida do desejo, a vida do artista e a vida real. Só tem essa. O transcendentalista é que divide. O sacerdote é que divide. Eu cuido do espírito. Eles cuidam do corpo. Não! Só tem uma. E a tua vida pulsa no corpo, né? O que te incomoda é um cansaço e um desânimo do si mesmo Kika, do si mesmo Anne, do que si mesmo Darielle. É aí que entramos em melancolia e nos encaminhamos para a depressão. A depressão é um cansaço do si mesmo, né? Davi, por favor. Ah, bem legal, agradeço o que você está trazendo aí e eu gosto de pensar essas cumplicidades, né? Porque a gente às vezes acha que a gente está liberto, né? Mas a gente sempre é cúmplice de alguma coisa que nos serve, né? Se a gente fez parte de uma igreja um dia, é porque servia, né? E, né? Eu tinha poder ou reconhecimento ou qualquer Você coisa. gozava lá, você gozava com ele, certo? Exato. E na minha experiência, apesar de que a gente se dizia não dogmático, né, lá no Kundalini Yoga, né, e não religioso, mas a gente era extremamente religioso em muitos aspectos, tal, o que travestia ou o que protegia a gente, isso tem a ver com o carisma da líder, né, da comunidade, era a linguagem científica. Ou seja, você traz a linguagem científica como se fosse uma espécie de zona comum, né? Não, neutralidade, objetividade, só que lá aquilo já está criando, você te colocando em função, né, de alguma coisa que te cega, ou que você não reconhece que lá também é só uma forma, né, de entender. E para pouquíssimo tempo eu comecei a tentar me deslocar disso, né, porque apesar da linguagem científica conversar com todos da nossa cultura, né, independente da religião, ela também é uma captura de se colocar em função de alguma coisa, ou que tem que servir para alguma coisa, ou tem que ser, né? E por aí vai. Essa dívida, né? Ou essa lógica científica, do pensamento científico, você está sempre em função, né? Nessa objetividade, ou essa suposta objetividade das coisas, que na verdade pode ser um grande delírio ou uma grande fantasia, né? Sim, eu não nem me estendo muito na questão científica, porque eu pulei fora, né, da academia, porque você é obrigado a produzir 4 papers por ano, né? Senão você tá em falta, tá ligado? Você tem que produzir. Nem que você pegue um capítulo lá, você tem que ter essa produção, né? A vida acadêmica também tem isso, não foge. Mas claro, né? A linguagem moderna, né? Como se fosse neutra, né? A verdade, hoje é a ciência, né? Hoje é a ciência. E todo mundo tem vergonha de falar que é religioso. É interessante isso, né? A gente tem vergonha de falar que é religioso, né? E não há nenhum problema nisso, né? Só se o yoga se realmente assumisse religioso, quem realmente age por afetos teológicos, ficaria mais claro para quem está lá dentro se quer ou não desejar aquilo, né? Mas é mascarado, né? Então, há a produção desejante e há a produção social de nós mesmos e de quem nós pensamos ser e desejar.
A produção social está invariavelmente buscando nos organizar de fora, reprimindo nossos desejos pela lei. Não, peraí, você não pode desejar qualquer coisa, né? Você tem que desejar segundo a nossa lei. Porque senão você não vai fazer parte da nossa comunidade. E vai criar culpa no corpo de Amanda Campos, que ela não faz parte daquela comunidade. Então ela está errada, né? Se ela não faz parte da gente, ela é estrangeira. Ela é bárbara, ela é selvagem, que é todo mundo que nasceu em Atenas, achava de quem não era ateniense, tá ligado? Então, quem não faz parte da nossa comunidade, da nossa egrégora, para trazer derrosão para cá, ele é selvagem, ele é bárbaro, ele está em avidia, ele é ignorante, ele é primitivo, né? Falta cognição para ele. E é uma loucura, porque cada um de nós vive, mas nós somos regrado por um Estado, né? Por uma instituição. Quando isso dá muito certo, quando funciona muito bem, nos tornamos, então, organismos, muito mais organismos do que humanos desejantes. Então, quando a lei é inserida em nós perfeitamente, que não abre nenhuma fresta para nós de dúvida nem de incerteza, a gente se torna, então, muito mais um organismo todo organizado de fora do que humanos que desejam e que produzem sem falta. Né? Muito bem posto, Davi, muito bem, exatamente isso. Então, o que eu insisto aqui é o yoga como um aliado para te desorganizar. Eu não preciso gastar muito com isso, é só ver a imagem, a mítica de Shiva de novo. Ele é o deus da destruição. Se yoga fosse alguma coisa para manter a ordem, seria então Vishnu Katsu, que é o deus mantenedor, né, de uma harmonia. Não. Mesmo na sociedade estratificada em castas, como é da cultura dominante sul-asiática, que é na Índia, né? A védica, é Shiva, brother. Shiva é o cara que inventa o yoga. Por que a gente está indo contra? Então entenda, nós latino-americanos, sem linhagem, estamos mais próximos da episteme, né? Shivaísta, original, radical, que vai na raiz, do que quem se pensa de alguma escola, ou método X ou Y, né? Então não tem regra no yoga? Não, não tem. Esse yoga que não tem um artigo definido antes e nenhum substantivo depois, não tem. Tá além do bem e do mal. Ah, mas aí é perigoso. Puta, aí concordo 150%. É extremamente perigoso. Aí traz Jung, que eu nem gosto muito. Mas aquele livrinho, Editora Vozes, que é o inferno, que é aquelas folhas soltas, filha da puta, diz num capítulo sobre yoga e psicanálise, yoga, sei lá, alguma psicologia oriental, alguma coisa assim. Ele diz, olha, o ocidental, que no caso ele está falando que é o europeu, né? Não está preparado para o yoga. Essa prática, esse banquete antropofágico, em que é desregrado, que tem como culto a Shiva. Não vai segurar a onda disso. É mesmo, não vai, né? Não vai. Então, é a sociedade, a cultura, a linhagem, a tradição que cria a falta, portanto, a culpa, o medo do mal, a esperança do bem. E eles impõem em você, inculcam em você, alugam um triplex em você, que sem ela, seus deuses, suas leis, seus tabus, você será despedaçado. Pânico moral. É pânico moral. Esqueci meu Nelsora, meu nariz, tac-tac, tem rinite, sabe o que eu tô falando. Então, você está inserido num tipo de signo que acha que sem toda essa maquinaria para te organizar de fora, você nem existe como yogi. Eu não preciso nem gastar tempo para explicar isso, vocês sabem disso. Se eu tivesse na PUC falando com meus colegas, seria mais difícil, ter que explicar mais. Mas porque lá mesmo na PUC, eles não conseguem associar yoga com religião. É louco isso. Não consegue. E eu falando isso aqui para vocês agora, ainda alguns se incomodam. Há yogas próximos dos afetos religiosos, dogmáticos, pautado numa trindade, o líder carismático, o livro teológico, perfeito em si mesmo, portanto dogmático, e a sua instituição, que agrega, né, delimita quem está dentro e quem está fora.
Então, quanto de natureza e cultura precisamos dosar para não perder o contato com os nossos desejos produtivos e a realidade? E aí eu encerro aqui com a fala da galera. As formas de produção social implicam também uma parada improdutiva, engendrada, um elemento de antiprodução acoplado ao processo, um corpo pleno determinado como social, que pode ser o corpo da terra, do despótico ou então do capital. Qualquer um de nós aqui está inserido em alguma dessas organizações sociais, marcado pela terra, tipo Krenak, Copenaua, povos originários, Maori, que lutam pela terra. Porque os deuses moram lá na floresta, no rio, tá acompanhando? E há aquele corpo despótico, que ele é organizado pelo déspota, por um tirano. Comunidades imperialistas, né? Fascistas. Mito, mito, mito. Ao Pai, né? Ao Pai eterno. Eu projeto nele. Eu sou despossuído do eu. Eu preciso dele para me animar. Agora, a imensa maioria de nós, yogis, não yogis, está inserido numa organização capitalista, né? É o corpo do capital. Você sente desejo, tesão, felicidade com o capital, comercializando ele. Por isso, Marx vai chamar o feitiço da mercadoria, né? Fetiche da mercadoria, é um feitiço. Silvia Federici fala isso muito bem no livro chamado Desencanto, ou aquele anterior, não sei o que, a Bruxo Caliban, de como a propriedade privada foi destituindo vocês, mulheres, do poder da terra, né? E da organização que vocês podem pedir. Por isso que eu bato na tecla do que o que o yoga volte, né, para as mulheres, né? O yoga de mulherzinha, né? Que o yoga volte a ser menos viril, né? É, e mais próximo da feminilidade mesmo. Aí tá o centro do Tantra, né? Para poder abrir o seu corpo. E não precisa ser uma mulher, né, especificamente, né? Pode ser o corpo do homem, né, do gênero masculino, né? Vocês entendem isso que eu tô falando, né? Mas essa feminilidade, né? Ou esse feminino, que nós perdemos muito, né? A própria organização dos corpos em cima de um tapete, distância de um braço, isso aí é quem fez educação física, sabe? Método francês. História da educação física, método francês. Você aprende que o maluco subia com bezerro e depois você aprende como que a educação física cresceu a partir de ambientes militares. Você olha uma prática de yoga hoje, tudo organizado, né? Tudo organizado. Tapetinho separado, não pode sair do tapete. Ai de você encostar no corpo do coleguinha, certo? Então, é você como aluno, né? Você não pode, pá. Ah, tá yogando errado, né? Então, são corpos organizados, sem sombra de dúvida. E é uma super contradição. Eu espero ter conseguido trazer isso, né? Como é contraditório o yoga organizar tantos corpos e vender e vender a liberdade, né? Produzir tanta falta e vender a plenitude. Isso não é coincidência, né? Ele produz a falta, mas vende a plenitude, porque inconscientemente o que ele quer, ele reprime, né? E por isso que batem tanto em corpos que se desviam do status quo, porque eles ameaçam um desejo que o conservador reprime com todas as leis e tabus que ele pode. Mulheres são loucas, se fizerem isso, né? Louca é uma frase clássica, né? Freud chamava de histérica. E os homens é que são ignorantes. Eles não sabem. Não tem curso em sânscrito, né? Não leu direito o Vedanta, não foi para a Índia, alguma coisa assim, né? Então, os homens são ignorantes e as mulheres são loucas, né? Que se desviam da lei do yoga. Davi, por favor, fecha nosso rolê aí, que tem um churrasquinho me Ô, esperando. Beto, você trouxe uma história aí da educação física, né? Eu me lembrei eu não sei exatamente quanto que se dá isso, talvez no início do século XX, se localizar muito isso, da imagem, né, que foi criada do yoga pelos ingleses, né? Quer dizer, os corpos esqueléticos, né, dos sadhus, né, aqueles corpos quase de mendigos, né,
foram apagados para trazer essa coisa do atleta, né? Do corpo do atleta, né? Interessante isso. E esse corpo esquelético me lembra muito essa imagem que o Deleuze e Guattari trazem, né? De um certo grau zero do corpo, né? Um corpo quase que, sei lá, só osso, né? E essa imagem não poderia estar associada, assim, enfim, eu estou tentando lembrar dessa imagem que foi criada para o Ocidente, para trazer a cultura do yoga para o Ocidente, né? É. No período de colonização, né, o yoga serviu como bandeira nacionalista, né, para os próprios indianos. E aí o irmão do Yogananda, que fez os primeiros campeonatos de yoga. Isso que a gente acha um absurdo hoje, o irmão do Yogananda já promovia isso, né? E, bom, Singleton deixa isso bem claro no livro dele, Yoga Body, né? Que está traduzido agora. De que todos esses faquires, né? Esses magrelos, esqueléticos, numa cama de prego, é tido como louco, né? Com a flautinha fazendo a serpente subir. Eles são loucos. E o indiano comprou esse rolê, né? Mostrando o yogi forte, musculosão, né? Pá. O Yogananda era musculoso, né? E aí o Krishnamacharya junta, né? O que ele via na Smart Fit do colonizador, né? Que é a Associação Cristã de Moços, né? A ACM na Índia. Porque onde já se viu o inglês fazer alguma. Se juntar com o selvagem, né? Eles levavam a Smart Fit deles. E Krishnamacharya vê ele fazendo a ginástica, que é o método francês, né? Todos os soldados ingleses em fileira fazendo a porra do burpee. Se você olhar o Surya Namaskar é o burpee, Katsu. Pá, pá, joga o pé para trás, volta. Só que incluiu o cachorro olhando para cima e para baixo, mas é o burpee ali, que é algo antiquíssimo, né? Uma calistenia clássico da educação física, plantar bananeira, pá, o preço do próprio corpo, né? É a série do Ashtanga. Isso não desmerece Patabi Joyce, não desmerece Krishnamacharya, não desmerece a Iyengar, nada disso. Só que é o olhar do colonizador influenciando como o colonizado se vê a si mesmo e quer superar isso, né? E cria, então, o yoga moderno, o yoga postural moderno. Essa é a tese da Elizabeth de Michelis, né? História do yoga moderno. Professora do Singleton e da galerinha aí, né? O yoga moderno nasce dessa confluência, né? Da visão do colonizador sobre o colonizado. E olha que louco, né? Que não é coincidência, né? Que sincronicidade. Os primeiros estudos decoloniais, nos anos 70, é na Índia que começa. Com uma mulher, Gayatri Spivak, Cadernos Subalternos, né? É ela que começa a se relevantar contra a visão do colonizador, né? Os estudos decoloniais começam na Índia, o yoga que vem da Índia para cá exportado é colonizado. É isso que eu tava. Então entenda que louco, né? Os conservadores nos acusam de deturpar o yoga, se apropriar do yoga, mas são eles, né, que conservam essa visão colonial do yoga que vai salvar o mundo, do yoga que vai curar todas as doenças, né? Do yoga purificador de corpos, do yoga. É, é doido, né? No fundo, o nomadismo do yoga que está na raiz do yoga realmente. São os yogas esquecidos, né? Não tem nenhum curso de formação de yoga, eu falo diversas vezes isso. Agori, Kapalika. Os caras são canibais, os caras fazem prática de yoga no cemitério, né? No crematório. Não tem curso de formação deles. Por quê? Porque eles são antiprodutivos. O capitalismo não vai permitir chegar a isso aqui. O que veio para o capital e foi abraçado pelo capital, via Beatles, sobretudo, né? É uma onda de contracultura, seria outro encontro esse, né? Vai sendo capturado pelo capitalismo, né? Primeira aula de yoga era em Woodstock, todo mundo muito louco de ácido, e um maluco fazendo brief in, brief out. Só que vai sendo capturado pelo capital, e nos Estados Unidos gira bilhões de dólares, né? O capital e o que o corpo do yoga deve beber, deve comer, né? Isso é inserido uma lei, cara. Onde já se viu o yogi comer carne, né? Não tomar kombucha. Tá inserindo em você códigos, leis, ri de nervoso. Como assim você não acorda às 4h30 para fazer a série 1 do Ashtanga? Não é? Tá fazendo em que horário? Você não tá praticando? Chibata, né? E essas leis são inseridas em você. Você se sente culpado sozinho. É chegar às 3h30 da tarde e não ter nada para fazer.
Você vai buscar alguma coisa. Vai caçar lead, não é? Vai fazer o storyzinho. Porque você se sente culpada ou culpado de não estar produzindo 24 horas. Esse é o corpo do capital. Todos nós estamos inseridos nisso. Para abrir uma linha de fuga disso aí, muita conversa, muito yoga, muita respiração e trabalhar, talvez só em análise, essa culpa que você carrega desde papai e de mamãe. Tudo bem? Ale? Tudo tranquilo aí na Bahia? Maravilha. Olha, Arthur Simões, meu irmão. Quer fechar nosso rolê, Arthur? Fala aí do seu novo curso que está lançando aí. Aproveita e já faz isso. Outro monstro aqui entre nós. Diga aí, Arthur. Salve, Beto. Salve, gente. Obrigado pela aula, gente. Foi uma delícia, sempre bom. Tô aqui na Bahia também, Ale. Curti umas fériasinhas. Tá chovendo hoje. Falei, ó, programa bom pra fazer. Programa de índio, né? Gente, é, gente, sempre tem essa questão, mas o que é o yoga, né? Eu adoro o Beto falando, porque eu fugi disso faz um tempo. Falei, pô, vou chamar de prática corporal e vou fazer o que eu quiser. Aí, e agora, nessa altura, se encontrar, né, com um yogin como o Beto, assim, é sempre muito inspirador para mim. E eu tenho provocado muita gente também nas minhas práticas. Eu trabalho com terapia haitiana, né, bioenergética, mas também tenho essa pegada de trazer mais os autores brasileiros, tentando fazer esse caminho decolonial que o Garson já começou, né? Então, seguindo essa esteira também. E eu sempre pergunto depois das minhas aulas, que geralmente são práticas de liberação de tensão, né, de chacoalho e tal, técnicas para trabalhar trauma, né, mais contemporâneas. E eu pergunto, só que poderia se chamar de yoga? Ah, quem é do yoga fala sim. E tantra também. Então, vamos chamar de prática corporal integrativa, vamos chamar de tantra de sexualidade e vamos desenrolar isso, né? Vamos trabalhar isso às claras, vamos parar de se esconder atrás de termos que a gente no difíceis compreensão, prática integrativa, prática bioenergética já é difícil o suficiente, já tem uma magia, uma mística que você pode ali trabalhar também. Enfim, mas agora eu estou produzindo uma aula que é como inserir elementos de bioenergética nas aulas de yoga, né? Tem muita gente do yoga vem para estudar bioenergética comigo, eu e o Beto a gente troca muito também, né? Nos últimos anos e tal, e eu achei que chegou uma hora que eu vou me arriscar então e dar uma aula de yoga, de fato. E eu vou mandar para vocês ali no grupo do Beto, se ele me permite, assim eu já mando um descontinho, mas é dia 30 de julho, R$ 40, é um valor simbólico assim. Claro, é uma brincadeira também, uma tentativa de construir algo em cima disso, junto com quem estiver lá, né? Eu não sou especialista em yoga, apesar de gostar muito, praticar bastante também. E é isso. Viu, Beto? Muito obrigado pela aula e todas as contribuições também, gente. Obrigado mesmo. Foi um ótimo começo de sábado. Ô, querido, muito obrigado. Arthur é outro também tímido, né? Ele não é tímido, mas tá de boa, do respeito, eu entendo isso. Mas é um monstro também, tá? Para quem curte Reich, práticas integrativas, enfim, segue esse maluco, que é um monstro também. E a gente aprende muito com o Arthur aqui. Ele tem ao mesmo tempo, né, o sobrenome do Gaiarção. Quem não conhece Gaiarson, joga no Google, o Gaiarson, pra você entender. E Simões, né? Um Portuga junto conosco aqui. Obrigado pela presença, Arthur. Obrigado pela presença de todos vocês também. Muito obrigado. Esse é o primeiro de 6. Nos encontramos, então, sempre no primeiro sábado de cada mês, até o final do ano, nesse encontrão dos desformandos, desformados e repetentes. Fechou? Forte abraço para vocês, gente. Muito obrigado. Bom final de semana. Até mais.